ganhar 1% ao mês. Seria muito melhor no começo da vida, aquele casal que acabou de casar, morar de aluguel, eles vão investindo, vão construindo patrimônio, pagam aluguel e ainda sobra um dinheirão. Perguntou quantas casas a gente morou junto. Nós juntos, 6. Eu na minha vida já morei em quase 30 casas. Porque, olha, e ó, um detalhe. Eu comecei essa jornada de mudar muito com 10 anos de idade. Meus pais separaram, fui morar com a minha mãe no Rio de Janeiro. E a minha mãe entrava e saía de uma casa igual troca de roupa. Minha mãe é uma ótima pessoa, mas ela tinha um total descontrole com a parte financeira. Os meus pais, quando separaram, o meu pai era um cara que não ligava pra dinheiro. E a minha mãe era uma pessoa que tinha descontrole com dinheiro. Ele era desligado, ele só era desligado. E ela era descontrolada. Na época, quando eles separaram, meu pai ficou com dívidas que compravam um imóvel. E aí ele ficou com essa dívida, minha mãe foi sem a dívida e fez um monte de dívidas novas, e meu avô sempre tapando buraco. Não, pra vocês entenderem. E eu vendo aquilo, eu falei, eu não quero que isso aconteça comigo, pô. Eu não tinha dinheiro. Sim. O nível de descontrole é assim, 94 a mãe do Bruno tinha um celular. Minha mãe e meu pai tinham um celular. Era eles e o Abílio Diniz no Brasil. Era total descontrole. Aí eu não queria que isso acontecesse na minha vida. E aí eu sempre falei, desde pequeno, eu vou ser rico. Eu sempre falava isso. A minha avó fala que quando eu tinha, sei lá, uns 10 anos, 10, 11 anos, foi a época que o real, ele varia 1 para 1 com o dólar. Em 98 deixou de valer. Foi direto, né, 2 para 1. E eu fazia a conta e falava pra minha avó, vou ter tantos dólares quando for mais velho. Tantos dólares, não sei o quê. Daí minha avó, mas por que dólar? Se a nossa moeda é o real, daí eu falava, porque o dólar vale mais. Eu sempre quis ter dinheiro. Eu sempre falei, vou ser rico, vou ser rico, vou ser rico. Eu só não sabia como é que eu ia fazer isso. Eu não sou contra alguém comprar uma casa. Não é isso. Mas é que o Brasil faz. Ele não tem dinheiro, ele dá aquela entrada mínima e aí faz um financiamento que para caber no bolso ele vai pagar 2 casas, não vai chegar a pagar 5. Só que ele tá pagando um caminhão de juros pro banco e depois o pessoal fala, nossa, o lucro do banco é bilionário. Pô, porque o banco pega o teu dinheiro da poupança, te dá um pouquinho de juro e quando empresta no financiamento é por uma taxa mais alta, ou no empréstimo pessoal com uma taxa mais alta ainda, ou cheque especial uma taxa mais alta ainda, tem a máquina de gerar dinheiro. E quem alimenta isso é o brasileiro, que ele tá sendo educado para fazer dívida. Ter um financiamento no Brasil é o comum, mas eu não diria que é o normal, não com uma taxa de juros tão alta quanto a gente tem. Seria muito melhor no começo da vida, aquele casal que acabou de casar, com aluguel, até porque eles estão numa cidade, daqui a 2 anos estão em outra, depois de 3 estão em outra, eles vão investindo, vão construindo patrimônio e aí um dia eles compram a casa dele, se quiserem, porque às vezes eles podem aprender a investir tão bem que não precisa. Deixa o dinheiro lá rendendo mais. Igual essa nossa amiga. Aqui no Brasil, o pessoal tem muito essa mentalidade de comprar imóvel, e isso é uma herança de uma época hiperinflacionária. Tá? A minha avó, por exemplo, ela falou, desde que eu sou pequenininho, ó, investimento é comprar tijolo, é comprar imóvel, quem compra terra não erra, porque de 54 a 94 foi o ano que começou o Plano Real, a gente teve 40 anos seguidos de inflação de no mínimo 2 dígitos, às vezes 3 vezes. E o imóvel, ele tem uma correção pela inflação. Então as coisas vão ficando mais caras, ele vai ficando mais caro também. Muito do que a gente chama de valorização imobiliária é só a inflação, que está fazendo o preço de tudo subir no final das contas. O que estamos vivendo hoje, né? Uma inflação de 2 dígitos é acumulada em 100 nos últimos 12 meses. Então o imóvel acaba sendo uma proteção para isso. Mas agora a dúvida, compra ou não compra imóvel, depende muito de quanto patrimônio a pessoa tem e da fase da vida que ele está. Lá atrás, vários amigos meus fizeram financiamento. Os caras estão pagando até hoje. Se eu tivesse feito financiamento quando a gente começou a morar junto, eu teria comprado um apartamento no Rio de Janeiro, que é um local que eu não quero mais morar. Esse apartamento não atenderia a gente mais, porque simplesmente vai mudando a prioridade da família. Nossa vida mudou, Nossa vida mudou. Ia comprar apartamento pequeno, daqui a pouco vai ter filho. Mudaram, Então não ia caber. A gente mudou de cidade, mudou de emprego. Lógico que eu poderia revender esse apartamento, mas o ponto é também o que eu fiz com o dinheiro. Porque na hora que eu compro um apartamento, eu estou imobilizando. Se eu não fizer um financiamento, que é uma ótima hipótese, quase todo o capital que eu teria em uma única aplicação, digamos assim. Tudo bem que eu deixo de gastar com aluguel, mas eu estou concentrando muito risco. Ela deu exemplo, você tem um vizinho mala. Mas tem gente que compra um apartamento e um prédio que depois tem um defeito estrutural. Colocou todo o patrimônio dele lá. Isso sem considerar financiamento, em um país de juros muito altos. E o ponto é que a gente não quis comprar para investir o dinheiro. E foi ótimo. Foi uma das melhores sacadas que a gente teve na vida. E até você perguntou, agora não tá valendo a pena comprar, né? E na minha visão, depende muito. Porque hoje tá ridiculamente fácil, e eu não sou uma pessoa que usa esse tipo de jargão no mundo financeiro, mas é porque tá muito fácil você ganhar 1% ao mês. A gente tá na taxa de juros que tá em 12,75%. Isso é 1% ao mês para você investir na renda fixa mais conservadora que existe aqui no Brasil, que é emprestar dinheiro pro governo. Isso quer dizer que se você investe, só simplificando pra galera que não entende nada, se você investe 500 mil, você ganha 5 mil por mês. Se você tirar, você segue ganhando 5 mil por mês. Então, aí, é uma coisa que não acontecia nos últimos 4 anos, amor. Pois é, desde 2015. E aí tem um ponto bem interessante. Tá, 7. Se uma pessoa compra, ela tem 500 mil, pode investir para ganhar 5 mil ao mês. Ou ela pode comprar um imóvel para alugar para você. Quanto que é o aluguel de apartamento de 500 mil? Não é 5 mil. Muito menos. Uns 3 pouquinho. Então, Sem cara, contar ele ganha muito menos. Que as pessoas às vezes acham que vai valorizar, né? Mas tem a depredação do
do imóvel. Você não sabe quem vai morar lá. Se vai ser uma pessoa que é cuidadosa, ou se é uma pessoa que tem cachorro, que vai ficar, né, que não cuida do lugar. Então tem todas essas questões. Então são muitas coisas para ser levadas em conta, né? Hoje a gente comprou a nossa casa porque o patrimônio que a gente investiu na casa é uma porcentagem muito pequena do que a gente tem no todo. Então é quase uma diversificação, né? É uma diversificação. Porque o pessoal pergunta, o que mudou? Eu tenho vídeos assim, aluguel é melhor, aluguel é melhor, aluguel é melhor. Eu comprei uma casa, o pessoal, tá vendo? Safado! Tá enganando a gente. E começa lá a falar um monte de coisa. Aí eu sempre falo, o que mudou na minha vida? Eu ganhei muito mais dinheiro do que eu sonhei que eu teria um dia. Foi esse basicamente o ponto que mudou. E aí tem um ditado do economista que eu gosto muito, que é o Mises, um economista austríaco, que ele fala que o homem rico pode se dar ao luxo de adotar caminhos insensatos por mais tempo do que o pobre. Então, comprar uma casa, por mais que a casa seja boa, bonita, ela venha se valorizar com o tempo, não foi a melhor alocação do meu dinheiro. Não foi. Eu tenho amigos que moram no mesmo condomínio que a gente, de aluguel, e pagam uma nota de aluguel. A Malu sempre fica assim, meu Deus, é muito dinheiro para pagar de aluguel. Só que esse mesmo dinheiro investido rende mais do que o dobro para eles. Entendi. Então eles botam o dinheiro em fundo imobiliário, por exemplo, que está pagando também vários 1% ao mês, eles tiram dinheiro, pagam aluguel e ainda sobra um dinheirão. Resumindo. Depende do quanto de patrimônio você tem, depende do sonho. Eu falo pro Bruno, né, igual casamento. É seu sonho? Então não tem discussão. Você vai fazer e aí você faz. É o seu sonho ter uma casa? Eu acho que tem a discussão do quando. Do quando, talvez. Quando virar pesadelo. O pessoal até pergunta, dá trabalho gerir, né, administrar muito adoro dinheiro? essa frase. Não, trabalho é para administrar pouco. Óbvio. Quando é muito mais tranquilo, pô. Administrar escassez que é complicado. Então lá atrás, quando a Malu não trabalhava, poucos recursos pros dois e ainda queria investir 30% do que ganhava. Então a gente era muito mão de vaca. A gente era eu muito ia no mão de vaca. salão, eu fazia a nossa própria comida, eu não tinha empregada dentro de casa, eu lavava o banheiro, eu lavava a salada, preparava a comida, eu gravava meus vídeos, eu fazia minha edição, eu fazia tudo, né? A gente fazia tudo, eu preparava, lavava a nossa roupa, passava a roupa. Então era tudo internalizado, né? A gente não delegava nada. Tem até um ponto interessante, né? Nessa época, já no final, assim, da minha carreira como militar, eu ganhava uns 10 mil. E a gente investia 3, sobrava 7, pagava as contas, não sei o quê, e depois dividia uma parte para consumo. A Malu podia consumir R$1.500. Ela nunca gastou os R$1.500, todos. Ela sempre gastava menos. Só que, se eu for pegar 1.500 de 10 mil, é 15% da renda que ela podia gastar. Então hoje ela fala, hoje eu era muito mão de vaca, hoje eu não sou. Hoje ela gasta muito menos de 15% da renda que ela tem. Mesmo que ela compre as coisas caras, porque a gente aumentou exponencialmente a renda no final das contas. Geralmente as pessoas criticam, né? Igual, sei lá, eu lembro que no passado tinha, fulano que o jogador de futebol foi na balada e gastou R$100 mil numa balada. Aí falam, isso é um absurdo, sendo que o cara ganha milhões, né? Então isso é uma porcentagem muito pequena do salário dele. Enquanto o pessoal vai na balada e gasta R$5 mil, né? E acha que tá arrasando e que tá tudo bem, sendo que ele ganha, sei lá, 10. Ou seja, metade do que ele ganha, ele gastou. Então, é bem diferente a porcentagem. E é isso que faz a diferença no final das contas. Agora, a dica que eu daria para as pessoas que estão começando agora é, de fato, começar pelo início. Porque o que eu vejo no Brasil é um país onde 70% das famílias dívida, ele fala, agora eu vou investir. Só que ele vai investir para ganhar 10% ao ano, enquanto ele deve, a dívida cresce 14% ao ano. Não fecha. Então, a primeira coisa é, senta com a tua família, para não ser o chato da casa, senta com a esposa, faz um orçamento para ver, olha, a gente ganha X, tem que gastar menos de X para sobrar dinheiro, para quitar a dívida mais rápido e para começar a investir. Então esse é o ponto. O pessoal equilibrar o orçamento. Porque se o cara começa a investir sem equilibrar o orçamento, ele investe, ganha um dinheirinho, daqui a pouco ele tem que tirar tudo para pagar alguma coisa que apareceu, porque ele não tem uma reserva de emergência, ele não se preparou. Então comece pelo começo. Orçamento, gasta menos do que ganha, faz poupança, se livra de dívida, nunca mais faça dívidas e aí você começa a investir. Na hora de começar também, opte por aplicações que sejam mais fáceis de serem vendidas, digamos assim, de você retirar o dinheiro. O pessoal muitas vezes fala, vou começar super animado, aí se mete num negócio que tem 5 anos para vencer, 3 anos para vencer. O cara investe há um mês e tá imaginando que ele pode dinheiro. Longo prazo. Então começa sendo conservador, renda fixa, com muita liquidez, né? Pode voltar rápido para sua mão.